O telefone tocou à meia-noite. Um som tão agudo que quebrou o silêncio férreo da visão escura. O guarda colocou o fone na minha mão, com o olhar vazio e desinteressado. Era meu advogado. Sua voz tremeu. Ela está na sua casa. Seu antigo comandante. Ele fez algo com sua filha. Eu não posso. Silêncio na linha. Nenhum detalhe, apenas fatalidade. Minha respiração não parou. Meu pulso não me traiu. Aprendi há muito tempo a ignorar o choque antes que ele viesse à tona. Mas, sob o silêncio, uma lágrima perfurou meu peito. Naquela noite, o guarda chegou. Sua sombra se estendia contra a parede de aço. Ele abriu a porta e jogou um casaco em mim. O general me deve um favor, murmurou. Você tem 24 horas. Não deixe testemunhas. A porta se fechou atrás de mim. A guerra que eu pensava ter deixado para trás no exterior me seguiu até em casa. O ar da noite tinha um gosto desagradável de ferro e ferrugem. Continuei andando, cada passo deliberado. Meus pensamentos continuavam girando em torno dele, meu comandante. O homem que um dia apertou minha mão, que um dia prendeu o distintivo no meu peito, o homem que me traiu, me acorrentou, me enterrou neste buraco. E agora eu havia cruzado a linha final. Traição era comum na guerra. Ordens eram distorcidas, missões sacrificadas. Mas isso tinha acontecido bem no fundo de mim. Era pessoal. Imaginei os olhos da minha filha, claros, confiantes. Então imaginei suas mãos sobre ela, suas mentiras pingando como veneno em seus ouvidos. Por um momento, quase hesitei, quase explodi de raiva, de loucura. Mas me controlei. A raiva era desleixada. A raiva deixava marcas. Eu não podia me dar ao luxo de marcas. Então, repassei tudo em silêncio. O plano, cada passo, cada saída, cada álibi, fria e metodicamente. Porque quando a traição é tão profunda, a vingança não pode gritar. Ela precisa sussurrar. A cidade não parecia mais minha. Caminhei por ela como um fantasma, deslizando pelas sombras, meus ouvidos atentos a cada sussurro. Primeiro passo, confirmação. Eu precisava saber exatamente o que ele tinha feito. Sem rumores, sem suspeitas, apenas fatos. Entrei no carro dele, estacionado impecavelmente ao lado da minha casa. Sua arrogância, sua confiança. No porta-luvas, papéis, recibos, quartos de hotel que ele havia reservado na minha cidade natal com um nome falso se sobrepunham aos dias em que ele havia ficado preso. Dobrei-os e enfiei-os no meu casaco. Depois, o telefone dele, da minha filha, na mesa. Ela jazia inconsciente na cama do hospital, pálida, frágil, uma lembrança latejante do que ele havia tirado dela. Rolei as mensagens. O número dele estava camuflado, mas não o suficiente. Um fio de manipulação, promessas, controle, a linguagem de um predador. As evidências se acumularam pedaço por pedaço, formando uma gaiola em volta do seu pescoço. Mesmo assim, esperei. Paciência é a arma mais afiada. Eu já estava sangrando por dentro. Eu só precisava deixar isso claro para ele. Por horas, eu o segui, de bares a ruas tranquilas. Ele ria com estranhos, um homem sem vergonha. Minha presença era silenciosa, minha sombra agarrada a dele. O momento chegaria. Ainda não. O suspense não era para ele. Era para mim. O teste de DNA veio em um envelope simples. Eu havia tirado a amostra de um fio de cabelo no carro dele. O laboratório, com o qual eu ainda tinha conexões, me devia silêncio. Abri-o sozinha. A verdade se espalhou pela página em tinta fria e preta. Ele não tocou apenas no que era meu. Ele tentou me substituir. Minha filha carregava um sangue que não deveria existir. Uma mistura grotesca de traição e confiança roubada. Entrei na sala de jantar onde ele estava sentado, corajosa o suficiente para beber vinho na minha poltrona. Ele sorriu para mim, o sorriso de um homem que pensava ter vencido. Deslizei o envelope sobre a mesa. Sem palavras, sem raiva, apenas papel. Ele leu. Seu rosto se despedaçou. A máscara caiu pedaço por pedaço. Ele tentou falar, uma explicação, um apelo, mas as palavras se emaranharam. Permaneci em silêncio. Compostura era crueldade. Ele estendeu a mão para mim. Dei um passo para trás. Distância era punição. Eu a levantei. Disse finalmente,
com a voz monótona, desprovida de calor. Você não. Você nunca. Coloquei os papéis sobre a mesa. Deixei-o contemplando o colapso de sua fantasia. Deixei-o certo de que eu havia desfeito todos os seus movimentos. Eu não o bati. Eu não precisava. Seu próprio reflexo teria causado dano. Seu legado queimou no segundo em que saí pela porta, a verdade como uma faca em seu peito. Isso foi o suficiente. Mais do que suficiente. Voltei para o hospital e sentei-me ao lado dele. Ele se mexeu ligeiramente, alheio à tempestade que eu havia afogado por ela. Não toquei em sua mão. Não falei. O silêncio era mais seguro. Não havia vitória, não do tipo que se celebra, apenas clareza. Agora ele estava quebrado. Seu rosto jamais escaparia da ruína que eu havia esculpido nele apenas com a verdade. Olhei para ela, minha filha, ainda minha, porque ele nunca a teria. Não de verdade. Quando saí do hospital, eu não era mais um soldado. Eu não era mais um pai, não como antes. Ele era diferente, mais frio, mais astuto, indestrutível. E ele se lembrava disso diariamente. A guerra não tinha acabado. Apenas os campos de batalha haviam mudado. E desta vez, eu escolhi as armas.